O tema do planejamento dessa aula para a turma de ensino médio modalidade normal é o processo de desenvolvimento e aprendizagem integral da criança na educação infantil. Então, a gente vai começar perguntando para essas alunas quais atividades vocês usariam para crianças de 3 e 4 anos da educação infantil para desenvolverem a coordenação motora e cognitiva dessas crianças. E quais atividades entrariam também junto para vocês perceberem as crianças que têm dificuldade, as possíveis dificuldades dessas crianças nessa faixa etária. Então, esse primeiro momento, é um momento de debate. A gente vai escutar as alunas. É o momento que essas alunas são desafiadas a pensarem como professoras da educação infantil e elas têm a liberdade de falar as atividades que elas poderiam desenvolver. Nesse momento, as ideias que devem ser citadas são atividades através de sondagem, das atividades de pintura e pontilhado, atividades com corda, ver se a criança consegue seguir, faz uma vogal, se a criança consegue subir em cima da corda certinho, se ela cai, se ela segue, atividade com bambolê dentro e fora, se a criança consegue saber o que é o dentro, o que é o fora, morto e vivo, se a criança consegue seguir a turma, morto e vivo, atividades de contação de história, você contar a história e perguntar se a criança entendeu a história, se ela consegue contar o início, o meio, o final, ou pelo menos uma parte da história, a captação, a memória, se atividades com música podem ser faladas também, se a criança consegue imitar a professora com os passinhos, consegue logo gravar uma música, uma cantiga rapidinha. Então, esse é o momento em que essas são o tipo de atividades que devem ser citadas pelas alunas, as ideias, né? Elas devem pensar como essas professoras e nesse momento elas têm que se desenvolver e falar atividades que norteiam mais ou menos como as que foram citadas. Uma citação a gente usou no planejamento, que é de Mohani, que ele fala: o motor afetivo e cognitivo, a pessoa, embora cada um desses aspectos tenha identidade estrutural e funcional diferenciada, estão tão integrados que cada um é parte constitutiva dos outros. Sua separação se faz necessária apenas para a descrição do processo. Uma das consequências dessa interpretação é de qualquer atividade humana sempre interfere em todos eles. Qualquer atividade motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas. Toda disposição afetiva tem ressonâncias motoras e cognitivas. Toda operação mental tem ressonâncias afetivas e motoras. Todas essas ressonâncias têm um impacto no quarto conjunto, a pessoa. Então, essa citação é mais uma justificativa da aula. A gente pode entregar esse papelzinho para cada aluna, para fazer elas pensarem e debater algumas perguntas nesse momento, né? Dava para pedir para alguma ler, ou a professora mesmo ler, e então debater as perguntas. Quando o autor afirma que a atividade motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas, o que se entende? Quando o autor afirma que todas essas ressonâncias afetivas, motoras, cognitivas têm um impacto no quarto conjunto, que é a pessoa, o que se entende? Quais exemplos poderiam ter atributos a essas questões? Quais atividades e brincadeiras pedagógicas se encaixam em uma aula de percepção do desenvolvimento da criança, tendo como base a citação? Então, as respostas para essas perguntas, na verdade, elas se encaixam com o início da aula, com as ideias, com os debates, perguntar como que a gente consegue perceber as dificuldades, desenvolvimentos, como auxiliar com as atividades, como o professor ele tem esse papel importante na vida da criança. Essa citação, ela justifica e ela norteia essas atividades. É mais para elas entenderem que essas atividades elas têm coerência, né? Confirma tudo isso através de um autor. No terceiro momento, a gente propõe a atividade prática. Então, é dividir as alunas da turma em equipes, elas se dividem, cada uma com a sua citaçãozinha, e pedir para que elas
apresenta. Elas vão apresentar pra gente uma aula, uma dinâmica, né? Não uma aula inteira, mas uma dinâmica, para que elas apresentem uma atividade dessas que foi falada, através dessa citação que a gente tem como base e as atividades que foram faladas, as ideias que a gente debateu. Vocês vão escolher uma para aplicar para crianças de 3 e 4 anos da educação infantil. Vocês são as professoras agora. E elas vão ter que pensar, vai ter um momentinho delas, deixa esse momento para elas, e aí elas vão pensar. E aí elas vão lá e apresentar uma daquelas dinâmicas. Escolher uma dança, a musiquinha do sapo cururu e vou fazer um movimentinho e vamos ver se as crianças conseguem, vamos repetir e de repente ver se a criança consegue sozinha, ver se ela tem essa memória, ver se ela tem essa percepção, ou acorda, ou bamboleia, às vezes só uma brincadeira de morto-vivo, elas podem escolher. Então nós vamos fazer uma avaliação dessas alunas através dessa apresentação. Aí que a gente vai ver se essas alunas estão sabendo se desenvolver, né? Através do objetivo principal, que é a percepção, a observação. Elas fazerem atividades que auxiliem as crianças no desenvolvimento motor e cognitivo delas. Então, esse planejamento, ele é para isso. Para que as alunas se coloquem no papel de professoras, para que tudo isso seja abordado, como foi escrito no trabalho, e que a gente possa investigar como que as alunas da turma se desenvolvem numa apresentação, numa aula rapidinha, não é uma coisa formal, é uma coisa bem informal, e as ideias dela, a gente tem que ver se elas norteiam, se elas realmente estão seguindo esse padrãozinho que tem que ser na educação infantil. E é isso.